Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, eu gostaria de fazer alguns registros, senhor presidente. O primeiro, que ontem eu não tive a oportunidade de registrar, foi aberta ontem, dia 14 de maio, às 15h30, na sede do Tribunal Regional Eleitoral, o TRE da Bahia, a exposição itinerante Direito à Memória e à Verdade, da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. São 21 painéis com imagens e textos contando a história do período ditatorial do Brasil. Após passar por vários estados brasileiros, a exposição chega finalmente à Bahia, com a organização do Centro de Memória do TRE Bahia. O sociólogo Joviniano Neto, presidente do Comitê da Verdade na Bahia, ex-presidente da Comissão de Anistia, do Comitê de Anistia, esteve presente na abertura, assim como o presidente do TRE, a presidente do TRE, a desembargadora Sara Silva Brito, ela própria, viúva de um ex-preso político no nosso estado, um grande destacado advogado, Milton Brito. É importante que essa exposição seja divulgada para que as novas gerações tomem conhecimento desse período da nossa história, evitando que ele possa se repetir, afirmou Ana Cláudia Carvalho, coordenadora do Centro de Memória do Tribunal. A exposição segue aberta até o dia 31 de maio, no horário de funcionamento do tribunal. Escolas e grupos de estudantes estão sendo mobilizados e incentivados a fazerem essa visita extremamente importante para o reconhecimento da nossa verdadeira história. A outra, senhor presidente, eu falei ontem e volto a falar hoje, que é a situação da seca no Nordeste brasileiro. E ontem nós recebemos aqui os senhores prefeitos da região Nordeste, insistindo para que o Senado Federal pudesse intermediar junto à presidente Dilma algumas propostas de compensação dos prefeitos antes da marcha dos prefeitos. E uma dessas propostas, concretamente, era a proposição de que se pudesse aumentar 1% do valor das prefeituras, do fundo de participação dos municípios, do que cabe aos prefeitos, significando mais um mês de FPM para cada município, coisa que foi feita durante o governo do presidente Lula e que se trata agora, portanto, de acrescer aquele momento, já que os dados, os números que chegam do Ministério do Planejamento, do Ministério da Fazenda, demonstram que este mês de maio será pior do que o mês de maio do ano passado, no que diz respeito à distribuição desses tributos que são indispensáveis à vida dos municípios brasileiros, alguns desses municípios vivendo dependente 80%, 90% dos recursos do Fundo de Participação do município. Vejo entrar aqui no plenário o nosso senador Benedito de Lira, um dos integrantes da reunião de ontem, até porque a maioria dos prefeitos presentes eram prefeitos do seu estado. E, nesse sentido, eu quero destacar aqui algumas questões relacionadas à dinamização e diversificação das atividades econômicas da região Nordeste, na direção de superar a dependência de algumas áreas em relação a setores tradicionais da agricultura familiar na nossa região. Para isso, devemos pensar em dispor para o Nordeste de ações políticas e programas como, na indústria, setores como petroquímico e automotivo, ainda extremamente concentrados na região Sul e Sudeste, que começam a apontar para determinadas áreas, como é o caso da Bahia, como uma alternativa de desenvolvimento. O vigor da construção civil e de segmentos ligados ao consumo popular, por sua vez, reforçam o dinamismo em cidades médias e apresentam grandes oportunidades de emprego e renda.
No que tange à matriz energética, a crescente presença da modalidade eólica, que aparece como alternativa sustentável e adaptada às condições naturais da região, não somente em seu belo e extenso litoral, mas em municípios do semiárido, com ventos permanentes e fortes, como exemplo do Parque Eólico de Caetité, no estado da Bahia, no oeste do estado da Bahia. No setor primário, que se disseminem os vários estudos que contemplam tecnologias alternativas que são elaboradas por diversos órgãos de pesquisa e da assistência técnica para o fortalecimento de atividades voltadas ao incremento da produção agrícola. Nessa direção, senhor presidente, eu apresentei à Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo recentemente um requerimento que já foi aprovado para realizarmos um debate, uma audiência pública naquela comissão, onde discutiremos as propostas de longo prazo, principalmente na direção da ciência e tecnologia e inovação, que possam vir a significar linhas estruturantes do desenvolvimento do Nordeste brasileiro, da economia do Nordeste brasileiro. Mas, para finalizar, senhor presidente, eu não posso deixar de registrar aqui, aproveitando a presença da senadora Vanessa Graziottini, com muita emoção, senadora, a carta hoje divulgada pela atriz Angelina Jolie sobre a mastectomia que realizou. Realmente é algo que uma atriz com a presença nas telas internacionais, a beleza, a admiração que recebe do público no mundo inteiro, o ato de coragem de fazer uma mastectomia, em função dela reconhecendo nessa carta, dizer: minha mãe enfrentou um câncer por quase uma década e morreu com 56 anos. Ela resistiu o suficiente para conhecer o primeiro de seus netos e segurá-lo em seus braços. Mas meus outros filhos não tiveram a chance de conhecê-la e sentiu o quanto ela era adorável e graciosa. Depois ela diz, no outro trecho da carta, que ela descobriu, após exames, que é portadora de um gene defeituoso, o BRCA1, que aumenta fortemente o risco de desenvolver câncer de mama e câncer de ovário. Os médicos delas estimaram que ela tinha em torno de 87% de risco de um câncer de mama e 50% de um risco de câncer ovariano, embora esse risco seja diferente no caso de cada mulher. Por tudo isso, por uma análise e uma discussão profunda desse diagnóstico com seus médicos, ela resolveu tomar esta posição, que na verdade é uma posição preventiva. Ela não tem hoje nenhum registro de câncer, mas tomou isso como posição preventiva e faz um comovente relato desta decisão, nesse sentido, para estimular as mulheres no mundo inteiro e a realizarem, num caso semelhante, tomarem essa decisão para poderem fazer sem preconceitos, sem medo e fazerem sabendo das possibilidades de recuperação e da luta por sua sobrevivência. Esse é um exemplo muito importante a ser divulgado. O câncer de mama é o principal câncer, no caso da morte de mulheres em nosso país, a principal causa de câncer em nossas mulheres. E eu não posso deixar, como integrante da luta das mulheres brasileiras por saúde, por acesso à saúde, por compreender que a principal forma de combater, se é possível, melhor dizendo, de enfrentar o câncer de mama é o diagnóstico precoce, que nós possamos ter a postura de Angelina Jolie como um exemplo a ser discutido, a ser pensado por todas as mulheres no mundo inteiro. Muito obrigada. Senadora, eu gostaria de uma parte. Senador Cristóvão, por gentileza. Claro, senador, se nos é permitido. Para dizer da importância do assunto da seca que a senhora trouxe.
Eu creio que nós precisamos fazer algo mais dramático no Senado sobre a seca que vive o Nordeste. De vez em quando um de nós faz discurso e para. Eu creio que deveria haver, em primeiro lugar, um bloco da seca. Um bloco provisório de senadores, uma frente parlamentar no Senado para cuidar, observar e exigir medidas que resolvam as dificuldades que se passa pela seca e retomar a necessidade de uma política de longo prazo para saber como conviver com o semiárido. Eu quero, a senhora que representa um estado nordestino, eu sou nordestino de nascimento e de formação, claro, já saí de lá grande, eu creio que a senhora talvez pudesse liderar esse bloco e que nós, e aí eu quero me associar, e de repente não pode ser só de senadores do Nordeste, tem que juntar todos nós. Nós vamos falar com o presidente Renan Calheiros para ver como é que nós podemos nos envolver de uma maneira mais forte. O senador Jorge Viana, que é de uma região onde não há escassez de água, ao contrário, poderia participar de um movimento. Vamos visitar a seca. Vamos sentir o que sentem hoje, os que sofrem hoje, os nordestinos dessa área. Eu já falei da seca, outros falam, mas está na hora de a gente fazer algum gesto que mostre que o Senado está preocupado e tem propostas. Essa é a sugestão. A senhora, como senadora representante de um estado nordestino, a Bahia, para que nos traga, nos atraia, nos provoque, para que estejamos mais presentes nesse momento em que tanto sofre o povo nordestino. Não tenha dúvida que aceito sua provocação, no bom sentido, senador Cristóvão. Nós já tivemos alguns eventos envolvendo o Senado, o Parlamento, os prefeitos em relação à seca. E ontem tivemos aqui uma visita de prefeitos nordestinos buscando apoio para uma pauta de compensação financeira aos municípios que foram atingidos pela seca. O senador presidente Renan Calheiros, na oportunidade, abriu, inclusive, a hipótese de, aproveitando uma ideia de Vossa Excelência, de constituição de comissões temáticas, ou de uma comissão temática na Casa, aqui ter um dia de debate só sobre a situação da seca envolvendo todo o Senado brasileiro, o que acho que é uma bela ideia e me disponho, juntamente com essa iniciativa do senador, presidente da Casa, também pensar nessa direção que Vossa Excelência colocou. Uma parte também o senador Ciro Miranda, Cícero Lucena, se Vossa Excelência me permitir, presidente. Permite, presidente. Serei bastante breve, apenas para me somar esse esforço conjunto que todos nós devemos ter, independente de sermos do Nordeste ou não, que conhecemos a dura realidade daquela região da seca, quer seja na falta de crédito, na inadimplência de pequenos e médios agricultores em relação ao Banco Nordeste, que a gente tem debatido muito sobre essa questão, a insuficiência da distribuição de água potável para a segurança hídrica humana, além da falta de planejamento de chegar, por exemplo, o milho para tentar minimizar o sofrimento até dos nossos rebanhos que estão efetivamente na Paraíba, para se ter uma ideia, a perca é em torno de 70%. Então, e eu queria simbolizar essa preocupação, senador Cristóvão Buarque, num fato, senador Cristóvão, que hoje pela manhã, e eu já tratei desse assunto aqui na Comissão de Educação, nós tivemos uma audiência pública a pedido do senador João Capiberibe e Vital do Rego, onde se fez presente uma professora e 10 alunos da cidade de Paulista, no sertão da Paraíba, que foram graciados na Olimpíada da Matemática com medalhas de ouro, de prata e de bronze. Depois do belíssimo depoimento da professora, foi franqueada a palavra para os alunos. E 2 alunos que compõem a mesa colocaram como a seguinte expressão em termos de resumido: mesmo sendo de uma região com
escassez de água e convivendo com a seca como nós convivemos, graças à dedicação da professora, nós conseguimos vencer nas Olimpíadas da Matemática. Ou seja, esse é o sentimento daquele povo sofrido do sertão da Paraíba como um todo e de todo o Nordeste. Então, meus parabéns à senhora e a todos os senadores que, se todo dia puder falar, para ver se provocamos a sensibilidade do governo para ter as ações concretas que urgem para aquele povo tão sofrido. Senador Cícero, eu acompanho Vossa Excelência na comissão, na CDR, em outras comissões, sei do seu permanente movimento de denúncia da situação da seca no seu estado, essa realidade de todos os estados nordestinos. E Vossa Excelência tocou num outro ponto fundamental, tratado ontem pelos prefeitos com o senador Renan, que é justamente a situação da dívida dos produtores, dos pequenos, médios produtores rurais. Aliás, o senador Benedito de Lira fez um belo depoimento naquele momento. Então, nós não podemos deixar com que o Banco do Nordeste, que surgiu para ser um banco para impulsionar o desenvolvimento do Nordeste, hoje seja um banco que vá enterrar o estímulo à luta do produtor rural nordestino. Muito obrigada.